Olá, alunos do segundo ano de Educação Física, bacharel e licenciatura, da disciplina de Esportes Coletivos 2, tá? Então hoje, galera, a gente entra aí numa segunda parte aí da nossa disciplina, né? Então a primeira parte foi handball, onde a gente fez até a nossa avaliação e a correção, e agora a gente entra no basquete, tá? Galera, é importante salientar aqui que apesar, né, da NBA ser a maior liga e maior campeonato de basquete que existe, né, ele tem algumas diferenças com o basquete tradicional mesmo, tá? Então, eles têm algumas regras diferentes, algumas posturas de árbitros diferentes que a gente vai conversar lá pra frente, tá? Mas por enquanto a gente vai mesclando esses dois e depois a gente vai separar, legal? Então é importante salientar isso, que o basquete é um tanto diferente do basquete tradicional, do que é jogado na Olimpíada, tudo pro que é jogado na NBA hoje, tá? Galera, antes da gente começar, como a gente está em época aí de isolamento social, né? Eu dei uma olhada aqui no Netflix. A Netflix tem dois títulos muito interessantes para vocês verem, tá? Independente se você gosta de basquete ou não, são dois títulos assim fenomenal para quem gosta de esporte em si, tá? O primeiro que eu vou mostrar aqui para vocês, que é esse daqui do Coach Carter. O Coach Carter, ele é um filme baseado em fatos reais, tá? O Coach Carter, ele é um técnico, né, de basquete de escola de ensino médio, tá? E ele foi para treinar uma escola que era muito ruim, né, de forma muito ruim de estudos, de infraestrutura, enfim, e ele conseguiu num bairro muito pobre nos Estados Unidos, e ele conseguiu com o esporte reverter isso daí. É muito interessante vocês darem uma olhada aí nesse filme, tá? E o outro que eu sugiro para vocês é um documentário no Netflix, tá? Chamado Arremesso Final. O Arremesso Final, ele ainda tá... Toda semana ele coloca alguns episódios. Hoje é eu tô gravando hoje aqui dia 6, tá? Ele já tem 6 episódios aí disponíveis, tá? Para vocês assistirem. E até dia 18 de maio... você vai conseguir ver o documentário, a série completa desse documentário. Esse documentário, Arremesso Final, mostra o último ano do Chicago Bulls aí, com o Jordan, com o Dennis Rodman, enfim, é o último ano toda dessa dinastia do Bulls, né, que teve aí na década de 90. Eles praticamente dominaram a década no basquete, e mostra aí toda a genialidade dessa equipe e como que eles mudaram o basquete, tá? Então, se vocês, como a gente tem bastante tempo em casa agora, né? Se vocês quiserem ver alguma coisa produtiva, né? São dois títulos muito interessantes aí para vocês verem. Legal, galera? Massa. Então vamos lá. A história do basquetebol. Então o basquetebol foi criado, né, por James Naismith em dezembro de 1891, tá? Esse James Naismith, ele era professor de educação física contratado pela Associação Cristã de Moços, né, que é a ACM, aqui tem, né, chamado de ACM.
Aqui em Ribeirão tem unidades, tem algumas unidades no Brasil, só que lá fora ele é chamado de YMCA. Né? Vocês já viram esse nome, né? Esse YMCA ali, ele é muito forte nos esportes nos Estados Unidos. Né? E ele era professor, então, da unidade de Springfield, Massachusetts. E a ideia dele, né, era desenvolver um esporte que houvesse, na época, né, pouco contato físico, não tinha violência e era praticado tanto no inverno quanto no verão. Tá? Massachusetts é um estado muito frio nos Estados Unidos. Né? Chega a nevar, tudo, então no inverno, nos meses de inverno, era impossível você manter aí a prática esportiva em ambiente externo, era realizado tudo em ambiente interno, e é por isso que ele desenvolveu essa modalidade. Tá? Então, ele vem, o basket vem de cesta, né, e ball vem de bola. Então, de onde tirou isso? Ó, isso daqui, galera, ó, são cestos de pêssego, né, que as pessoas, que os fazendeiros locais colhiam pêssego. Tá? Ele pegou esses dois cestos e mandou o funcionário, né, da ACM pregar esse cesto na parede. E se vocês viram já algum ginásio antigo nos Estados Unidos, em algum filme, em algum vídeo, tal, algumas fotos, vocês vão perceber que tem uma faixa, né, mais ou menos de uns 10 centímetros de altura, assim, em volta do ginásio inteiro. Né? O ginásio era um quadrado, né, um retângulo, e tinha essa faixa de madeira em volta do ginásio inteiro, e o funcionário ali da manutenção foi lá e pregou esse cesto nessa faixa. Tá? E, por incrível que pareça, essa foi a altura que permanece até hoje das cestas, né, de 3,5 metros de altura. O que mais que é importante e legal falar desse cesto? Estão vendo, pessoal? Isso é um cesto comum, ele tinha fundo. Né? Então, toda vez que alguém arremessava a bola, essa bola caía, tinham que pegar uma escada, subir a escada, ir lá, pega a bola, retira a bola e continua o jogo. Né? Então era um jogo não muito dinâmico após acontecer a cesta. Aí eles tiveram uma brilhante ideia de colocar um furo na cesta. Né? E o furo, vocês acham que passava a bola? Não. Era um furo pequeno, mais ou menos desse tamanho, onde cabia um cabo de vassoura. Então fazia a cesta, alguém ia com um cabo de vassoura, cutucava a bola, aquela bola voltava e caía, não precisavam mais utilizar a escada. E só depois que daí eles decidiram tirar o fundo inteiro da cesta, e daí quando a bola caía entrava na cesta, ela também caía. Tá? Então a cesta aí, como eu disse anteriormente, a altura dela era de 3,5 metros e ela continua até hoje esses 3,5 metros. Não só a altura do aro, mas também o diâmetro do aro também continua o mesmo daquela época, tá? Onde a gente vai conversar na próxima aula sobre as dimensões da quadra, dimensões da bola, enfim. Tá? No basquete, quando eles criaram essa modalidade, o James Naismith criou apenas 13 regras.
para a modalidade, tá? Vamos ver quais são? Então, as primeiras 13 regras básicas do basquete. Então, a regra número 1, a bola pode ser arremessada em qualquer direção, com uma ou ambas as mãos. A bola também pode ser tapeada para qualquer direção com uma ou duas mãos, porém nunca com os punhos cerrados, tá? Ele nunca podia bater na bola com mão fechada. O jogador não podia correr com a bola, muito menos quicá-la, tá? Então, o jogador devia arremessá-la do ponto onde pegar, tá? Com exceção que ele tivesse já em movimento. Então, ele pegou na bola, ele tem que tocar para outro jogador, enfim. Além disso, se ele tivesse em movimento, ele podia dar alguns passos até ele parar e daí fazer o passe ou o arremesso. A bola deve ser segura com as mãos, né? Nas mãos ou entre as mãos. Ou você não pode utilizar os braços nem o corpo para segurar a bola, tá? E não será permitido, em hipótese alguma, puxar, empurrar, segurar ou derrubar o adversário. Lembra que a ideia do James Naismith era um esporte com pouquíssimo contato físico e sem violência. Tá? 6. Uma falta consiste em bater a bola com o punho ou numa violação das regras anteriores. Se um dos lados estiver com 3 faltas consecutivas, tá, será marcado para o ponto para o adversário. Consecutivo, significa que sem que o adversário faça falta nesse intervalo entre elas. Então, se o meu time, por exemplo, fizer 3 faltas seguidas, é um ponto para o adversário. Tá? Se o adversário fizer uma falta entre eles, zera o contador de novo. Tá? Um ponto é marcado quando a bola é arremessada ou tapeada para dentro da cesta e lá permanece, tá? Não sendo permitido que nenhum defensor toque na cesta. Se a bola estiver na borda e um adversário move a cesta, o ponto será marcado para o lado que arremessou. Olha, isso é muito legal, galera. Que hoje no basquete tem uma falta dessa, né? Então, por exemplo, o atleta arremessa a bola, né? Essa bola tem uma trajetória de pêndulo, né? Ou de uma parábola. Ela começa subindo, daí ela desce. Se o adversário tocar na bola, ela está na ascendente, ou seja, ela está subindo, ele pode interceptar essa bola. Mas se essa bola estiver descendo, ele não pode encostar mais nessa bola. Tá? Se ele encostar nessa bola, é ponto para o adversário. Tá? Quando a bola sai da quadra, deve ser jogada de volta à quadra pelo primeiro jogador que a toca. Então ela saiu da quadra, o primeiro que pegou na bola pode fazer a reposição dela. Tá? Não é o contrário, o último a tocar, o adversário é. Então, a bola saiu. O primeiro que encostar nessa bola, ele tem direito a fazer a reposição dela. E as últimas regras, né? O fiscal deve ser o juiz dos jogadores e deverá observar as faltas e avisar o árbitro principal quando as 3 faltas consecutivas forem marcadas. O árbitro deve ser o juiz da bola. Ele deve decidir quando a bola está em jogo e aquele lado pertence à sua posse e controlar o tempo. Então, você tem um fiscal que é responsável pelos jogadores, tá? E o árbitro da partida é responsável pela bola e pelo tempo. O tempo de jogo deve ser 2 meios tempos de 15 minutos cada, tá? Com 5 minutos de intervalo entre eles. Tá? 2 tempos de 15 com 5 de intervalo. A equipe que marcar mais pontos dentro deste tempo será declarada vencedora.
Em caso de empate, pode, mediante acordo entre capitães, e ser continuado até que o outro ponto seja marcado. Galera, é importante vocês verem que o basquete teve várias evoluções depois dessas regras. Né? Tem várias regras aqui que não estão aqui hoje. Né? Então, uma das principais regras é o sistema de pontos. Né? Cada cesta, nesse caso, era um ponto, não tinha cesta de 3, lance livre, não tinha isso ainda. Tá? Era um basquete ainda muito amador, muito lento. Tá? Muito nos seus primórdios ainda, né? Mas olha só, essa é uma coisa muito importante para a gente pensar, principalmente nas estruturas dos esportes americanos. Olha só. Em caso de empate, o jogo pode, mediante acordo entre os capitães, ser continuado até que o ponto seja marcado. Uma característica grande de esportes coletivos americanos. Não existe empate. Tá? Não existe empate no basquete, não existe empate no voleibol, não existe empate no futebol americano, não existe empate no beisebol. Tá? O jogo vai até um ser melhor que o outro. Tá? Ninguém sai do jogo igual. Tá? Você entra no jogo, esse jogo só vai acabar quando uma equipe ganhar da outra. Isso em todos os esportes americanos. Tá, galera? Então, ó, mesmo lá em 1800, o pessoal tratava o esporte dessa maneira. Então, a primeira partida foi em 11 de março de 1892 e era disputada entre alunos e professores daquela ACM, né, da Associação Cristã de Moços, e teve 200 espectadores. Em 1895, então 3 anos após, né, as tabelas foram introduzidas. Porém, o basquete só entrou no ciclo olímpico em 1936, na Olimpíadas de Berlim. E hoje ele é praticado em mais de 170 países filiados à FIBA. Tá? Então, galera, essa é a história do basquete até hoje. Tá? Legal? Então, nas próximas aulas aí, a gente vai conversar sobre o tamanho da quadra, tamanho da bola, tempo, enfim, todas aquelas características que a gente já conversou em outras vezes de outras modalidades. Legal, galera? Então, para a atividade de hoje, né, a atividade remota, hoje vocês não precisam fazer nada, apenas assistam o vídeo aí, coloquem lá no Google Sala de Aula que vocês viram o vídeo, tá? Então vocês precisam assistir o vídeo até o final. Apenas coloca lá nos comentários privados, como vocês já fazem, que vocês assistiram a aula e que tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Legal? Então, eu já estou dando trabalho de monte aí para vocês nas outras disciplinas. Essa fica mais sossegada aí, um sextou aí mais tranquilo para vocês. Beleza? Então, por enquanto é isso, galera. Um forte abraço a vocês. Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam se cuidando. Beleza? Até mais!